Aí aqui, ó, deixa eu ver, olha. Sonhei que eu estava dormindo. Sonhar dormindo pode ser bom e pode ser ruim, depende do lugar. Sonhar dormindo pode ser tranquilidade, tranquilidade. E sonhar dormindo pode ser que a pessoa esteja dormindo para alguma coisa na vida. Então, quem vai determinar se o sonho dormindo é bom ou não são os detalhes. Era madrugada, a minha mãe me acordava dizendo que a Receita Federal tinha acabado de vir aqui em casa, cobrando uma dívida de 100 mil reais. Ave Maria, lascou. Olha, eu acho que essa dívida é espiritual. Mas chega de dívida, a gente não nasceu para pagar dívida, tanta dívida, tanto imposto, tanta dívida, tanto imposto. Ai, Satanás, dormindo pode ser tranquilidade, né? E pode ser que a pessoa esteja dormindo para alguma coisa. Nesse caso, eu acho que é tranquilidade. E essa Receita Federal aí, atrás dela para cobrar 100 mil reais, pode ser uma cobrança espiritual. Deixa eu ver aqui. Tem a parte 2, cadê a parte 2? Hein, Gisele, cadê a parte 2? Parte 2, cadê a parte 2? Parte 2, alguém cobrando alguma coisa sua, tem que saber quem é que está cobrando, no caso a lei, né? Se for uma pessoa, um santo, é um pacto. Vamos dizer, Santo Onofre, Santo não sei o que lá, apareceu cobrando, é uma cobrança espiritual, tá? Pastor, eu sonhei, coloca a parte 2, por favor. Se demorar muito, aí eu vou pular para outro sonho. Olha, então assim, sonhar sendo cobrada, aí tem que saber quem é que está cobrando. Aí, for um santo, ou tiver estátua de santo, ou alguma coisa próxima, é uma cobrança espiritual do santo. No caso aí não é santo, aí a Receita Federal que veio cobrar ela nos sonhos 100 mil reais, né? Aí ela tem a parte 2, mas a parte 2 não está aparecendo, se tiver eu não estou vendo. Então eu queria que ela colocasse a parte 2 novamente, por favor. Então, lembra desse sonho que a mulher sonhou que viu um homem, batia palma, pá, fulana. Aí quando ela saiu, o cara disse, eu tenho essa encomenda para você. E quando ela olhou, era uma caixa. Ela olhou para a caixa e disse, eu não quero essa caixa. E o cara disse, é sua. Aí ela disse, não, a caixa não quero não. Aí o cara jogou nos pés dela a caixa. Aí caiu dentro o santo das causas impossíveis. Como é o nome do santo da causa impossível? É um santo romano, né? Como é o nome? O santo das causas impossíveis. Como é o nome dele? Aí caiu a estátua desse santo. Então, depois desse sonho, ela ficou meio abestalhada. São Expedito, exato. São Expedito é um santo até bom, viu? Tem santos perigosos, como os gêmeos são muito perigosos, né? A Yara, né? Mas o Santo Expedito, ele é um santo guerreiro, né? No mundo do espiritual, das promessas, essas coisas, é muito difícil Santo Expedito dar problema. E o que menos dá problema é Santo Antônio. São José é o que menos dá problema. Às vezes dá problema que a pessoa não paga, né? E aí, era uma estátua de São Expedito. Ela olhou e disse, não quero. Aí ele falou, é sua. E aí ela acordou, o filho dela me chamou, eu fui na casa. Aí ela disse que sonhou esse sonho. Aí eu disse, você deve alguma coisa a Santo Expedito? Ela disse, não devo não, fiz uma promessa. O filho dela tinha sofrido um acidente, ela tinha me chamado para fazer um voto. Aí ela cumpriu o voto com o nosso ministério, né? Mas ela fez o voto com o nosso ministério e fez o voto com o Santo Expedito. No desespero dela, com medo de perder o filho, ela fez, né? E aí, eu disse, a senhora fez o voto com o Santo Expedito? Olha aí a cobrança, está cobrando. E a senhora prometeu o quê? Eu prometi uma cesta básica. Eu digo, pronto, cesta básica é 120 conto. Então, pague.
Olha, o pastor mandando pagar, sim, não fez? Não fez a promessa? Hã? Fez a promessa. Então, se fez e recebeu, por que não paga? Né? R$ 120, para ela não é nada. Mas ela disse, eu sou crente, eu não vou pagar não. Aí eu falei, mas você é crente, mas você fez a promessa. Hã? Pague. Aí eu cheguei pro filho dela, disse, você é filho, você pode pagar para sua mãe. Aí ele disse, não, não vou pagar não. Aí eu cheguei para ela, né, e disse, pague. Aí ela também não quis pagar. Eu ainda pensei, porque eu gosto muito da família, eu fazer. Mas aí eu ia estar me metendo numa coisa que não fui chamado, né? E aí eu disse, olha, é o seguinte, a senhora fez a promessa com Jesus no ministério de João de Assis e pagou. E a senhora fez a promessa com o Santo Expedito. Então eu não sei quem foi que respondeu, se foi o Santo Expedito ou o anjo da cesta básica da oração do ministério de João de Assis. Ou uma parte é de um, uma parte é de outro. Então, na dúvida, pague. Eu vou pensar. Eu digo, não pague, por favor. Tá? Aí você vê como é que o pastor manda a pessoa pagar uma promessa santa. Mas não fez, velho. Não fez. E o Santo Expedito não é ruim, não, tá? O Santo Expedito não é o diabo, não. O Santo Expedito é um santo cristão. E aí, ela não pagou, não. O filho tinha sofrido um acidente de moto, tinha rachado a cabeça e quebrado a canela. E o medo é porque o cérebro estava inchando, né? E ele não morreu porque o carreteiro jogou a carreta fora da pista. Que ele caiu de moto, foi moto com moto, né? Pá. E caiu na beira da pista, vinha uma carreta cheia de tijolo e o carreteiro fez uma coisa que ninguém faz. Jogou no abismo a carreta, né? Perdeu total, né? Aí eu disfarça. Não, tudo bem. Depois de um mês eu disse, e aí, sua mãe pagou? Não. Ela teve uma crise, ficou assim meio aérea, depois recobrou, era questão de vitaminas. Mas é muito estranho, porque com 3 meses, no mesmo lugar, com outro filho, houve uma batida de moto, no mesmo lugar. Rapaz, é muita coincidência. Vai dizer que é coincidência na casa de Noca, né? Moto com moto bateu no mesmo lugar que o outro bateu, né? Isso 3 meses depois da cobrança, não é 3 meses depois do acidente. Já tinha passado mais de ano, quase 2 anos depois do acidente. Graças a Deus que essa batida foi moto com moto, ninguém quebrou nada. Se arranhou apenas, né? Ficamos até incrível, porque o cara, mais de 100 quilos na moto, com a filha, né? Ele não sofreu nada. Olha. Aí eu me lembrei do Santo Expedito. Entendeu como é a coisa? Ou talvez o voto que ela fez com os dois, ela fez com João de Assis e os anjos, e fez com o Santo Expedito. Então deve ter sido uma parte de um, uma parte de outro, do anjo, né? A parte de um ela cumpriu, a parte de outro ela não cumpriu, a parte que ela não cumpriu se repetiu. Mas ninguém quebrou perna nem nada. E outra coisa, o arranhão foi no mesmo lugar da onde o outro filho quebrou a canela. O outro filho quebrou a canela. Eu vi o osso para fora assim, o osso branco. Mas esse outro filho arranhou o mesmo lugar, mas não quebrou. É uma coisa espiritual, né, gente? Então essas cobranças espiritual, a pessoa tem que saber. Às vezes é uma besteira, entendeu? A pessoa, eu pesquisando, uma das mulheres que eu mais gostava, a cantora que eu mais gostava, mas ela sofreu demais, essa cantora. Ela sofreu muito, 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 muito mesmo. E eu fiquei pensando, mas rapaz, como é que uma mulher de Deus dessa sofre tanto, né? Mas eu estudei a história dela, mas não consegui descobrir o que era. Eu fiquei pensando que era a maldição de um pastor, que ela se chocou com o pastor era antigão, né? Eu fiquei, eu acho que deve ter sido praga do pastor, né? Mas depois, sem querer,
eu bati de frente com a história da mãe dela. Porque ela para mim ela para mim é um astro, né? Assim, eu cresci ouvindo ela, né? Olha. Mas só que a mãe dela era freira. Aí deixou de ser freira e se casou com um irmão da igreja. Mas os dois sentavam o cacete na igreja católica. Sentavam o cacete. Dava palestra contra a igreja católica. A mãe dela, freira, e o pai virou pastor. Olha. E a filha, com 12 anos, já estava gravando e cantando maravilha, voz linda, uma energia tão gostosa. Mas depois vieram problemas, acidentes, trecados. E aí eu disse, mas rapaz, essa menina é tão maravilhosa, como é que ela sofre tanto? Olha, eu percebi que a mãe dela devia ter pactos na igreja. E quando você sai de um lugar, você tem que saber sair. E o fato, naquela época, a cultura era, você era católica, virava crente e ficava falando mal da igreja católica. Então isso pode ter causado algum tipo de reação no mundo espiritual. Entendeu? A mãe dela era sacerdotisa, era uma freira. Tudo bem, deixou de ser freira, né? Entendeu? Casou com o cara virou pastor, a família maravilhosa, linda. Só que os problemas seguiram a família de um jeito, que acabou a cantora ficando deficiente, o marido sofreu um acidente, ela também. Foi uma coisa terrível, uma atrás da outra. Não matou, não. É por isso que eu desconfiei que era alguma coisa espiritual, era uma coisa que podia só ferir, não podia matar, entendeu? Então assim, eu fiquei pensando, será que é por causa da mãe dela, que a mãe dela dava palestra contra a igreja católica? Ela dizia, eu era freira, eu era isso, eu era aquilo, tal. E na época os crentes adoravam isso. Os crentes, quanto mais você falava mal da igreja católica, mais os crentes, aleluia, você queria aparecer na igreja dos crentes, era só você falar mal da igreja católica, dizer que eu era drogado, eu era filho de rapariga, eu era não sei o que lá, a igreja adorava isso, a época a igreja adorava. E quando chegava alguém que não era nada, o que você era antes de ser crente? Eu era punheteiro. Punheteiro não serve não. Mas o cara, eu era ladrão, eu era safado, eu era cachorro, eu era bruxo. Era a cultura da gente mesmo, né? Aí não sei, eu não estou dizendo que foi, mas eu fiquei desconfiado. Eu digo, por que o senhor olhou? Primeiro, porque eu gostava da cantora e gosto. Segundo, eu queria saber por que ela sofreu tanto. Porque pecado, todo mundo peca. Toda mulher peca, todo homem peca. Mas tem gente que peca, vai para o cabaré de manhã, sai de noite, entra de noite, sai de manhã e não dá nada. O que houve? Aí eu acho assim, que se você está na igreja católica dos crentes e saiba sair. Mas esses testemunhos, pastor, são de libertação, é para a glória de Deus. Sim, mas você não precisa dizer mal da igreja que você saiu, entendeu? E aí Bem, não, o acidente aconteceu novamente no mesmo lugar, com duas pessoas, um filho dela, o outro filho, com a neta. Nenhum dos dois, graças a Deus, tiveram nada. Foi no mesmo lugar, do mesmo jeito, com duas motos batendo é muita coincidência, é muita. Mas graças a Deus não houve mais nada, tudo céu com amor. Ela não pagou não, tá? Ela não pagou não. Mas aí, assim, cada um faz o que quer, né? Mas eu gosto de todo mundo, mas eu acho que ela devia ter pago. Mas eu acho que quando não se paga, se tira o benefício, né? Acalmou depois que houve o acidente. E houve o acidente, mas Deus botou a mão. Isso quer dizer que não foi o santo das causas impossíveis que fez tudo, ele fez uma parte. Então ele tirou só a parte que ele fez. Quando você não paga o gás, não corta o gás. Quando você não paga a luz, não corta a luz. Então, quando você não paga o santo, corta o que o santo fez. Entendeu?
Não importa, isso é questão de religião não, isso pode ser judeu, judaísmo, cristianismo, babismo, puxa-saquismo. A questão é o voto, o pacto, entendeu? Só não deve ser pago o pacto macabro. Pacto macabro não, como comer carne de defunto, pacto com a chucaveira, com demônios. Aí não deve ser pago, tá? Mas o pacto ele dá direito ao benefício. Agora, se a pessoa não paga, então o benefício é tirado. Seja quem for e o que for. Entendeu? E outra coisa, nós somos pactuados com a Igreja Católica, queira ou não. 70% das pessoas que estão me assistindo são tudo pactuados com a Igreja Católica. Nós temos 2 pactos com a Igreja Católica. Todo mundo, você e eu que está me assistindo. Me diga quais são os 2 pactos. Então, se você deixou de ser católico, vá ser crente. Vai ser o que você quiser ser. Mas não precisa falar mal. Entendeu como é a coisa? Porque tira o benefício. Se você falar mal do seu pai... meu pai é um cachorro, pastor, mas ele viveu 98 anos. Então você não vai viver 98 anos. Porque você falou mal, então o benefício é cortado. Você está entendendo? Você falou mal da sua mãe, a sua mãe é animada e as pessoas gostam dela, então as pessoas não vão gostar de você. Porque o benefício que você falou da sua mãe foi cortado. Você está me entendendo o que eu estou falando? O batismo e o casamento, Campai acertou. Parabéns, viu, Campai? Parabéns. Todos nós somos pactuados com a Igreja Católica. Nós somos batizados. Porque o batismo da Igreja Católica não vale nada. Vale. Ali é um ritual. Um ritual público. E o casamento, a maioria das pessoas são casadas na Igreja Católica. Eu já me casei na Igreja Evangélica. Eu não estou puxando o saco da Igreja Católica. Eu sou evangélico e gosto do Evangelho. Eu gosto da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica é muito importante. Mas eu estou falando para você em termos de voto, de pacto, de espírito. Você é freira, você é padre, deixou de ser padre, vai casar com as irmãzinhas da igreja. Mas não precisa se amostrar em cima da Igreja Católica que te deu o que você sabe. Entendeu? Mesmo um pai sendo raparigueiro, safado, tendo amantes, comendo todo mundo, é seu pai. Ele não vai deixar de ser o pai. Então, se você odeia seu pai, você odeia tudo que vem dele. Aí vamos dizer que seu pai seja um bom comerciante. Aí você odeia seu pai, você será uma péssima comerciante. Você não vai herdar, porque você não gosta dele, você cortou o DNA. Entendeu como é a coisa? Você pode gostar dele, mas não gostar das práticas dele. Pastor, meu pai é um raparigueiro. Meu pai, se a mulher passar na frente, ele tora. Sim, mas ele é um ótimo comerciante. Ele vende bosta como fosse ouro. Ele pega um tolete de bosta e vende como se fosse ouro. Então você, se você cuidar do velho, queira ou não respeitá-lo, mesmo ele sendo, então você terá a possibilidade de pegar esse DNA. Quando você rejeita, então rejeita tudo. Você está me entendendo? São as leis espirituais, né? Na terra. Por isso que a Bíblia diz, quem respeitar pai e mãe vive muito, quem não respeitar não vive. Está na Bíblia. Não quer saber quem seja seu pai. Pastor, meu pai tem umas 30 raparigas. Pode ter 80. Pode ter 80. Salomão teve 1000. E aí? Você vai rejeitar Salomão? Pois rejeita a sabedoria dele. A pessoa fala, pronto, por que não fala mal de Salomão? Salomão fez acordo com todo mundo. Até com demônios, com anjos, com gigantes. Então, se a gente for falar mal de quem erra, a gente vai falar dos caras da Bíblia também. De tudinho, porque tudinho errou. Mas assim, o que eu estou falando é aquela pessoa, aquele ser, aquela instituição que te deu estrutura. Se você falar aquela estrutura que ela te deu, você perde. Entendeu? Eu estou aguardando a segunda parte do sonho. Ela não postou ainda a segunda parte do sonho. Postou, está aqui, está aqui. Então eu peguei mais na parte da dívida. Dívidas, porque dívidas espirituais existem, mas existem maneiras também de você pagar as suas dívidas espirituais. Pastor, eu fiz um acordo com um santo, mas eu não gosto mais desse santo. Aí você substitui por outro. Entendeu? Você está me entendendo?
Hã? Aí tem aí no nosso canal como substituir o pacto. Vamos terminar esse sonho para ir para outro. Aí aqui a segunda parte do sonho está aqui, ó. Minha irmã, da minha irmã, não dizia que... Minha mãe dizia que tinha dado o cartão da minha irmã para pagar a dívida, que não ia acordar ela para não atrapalhar o sono dela. E eu ficava preocupado, se não era golpe. Aí tem mais? Tem mais. Vou aguardando mais, tá? Então assim, ela no sonho ela deu o cartão para a irmã, né? Então a questão é, alguém está fazendo dívida aí, alguém está fazendo macumba, feitiço, alguma coisa, alguém tem uma dívida aí, né? É espiritual. Eu queria a terceira parte para mudar de sonho, nós ainda vai passar 1 hora num sonho só, né? Mas enquanto não chega, a gente já vai falando sobre sonhar com dívida, pode ser dívida espiritual. E a dívida espiritual pode ser paga. Cristo já pagou tudo já, mas os pactos não. Queira ou não, todos nós, nosso casamento é romano. Você está entendendo? Pastor, mandaram um pix, glória a Deus. Com a mensagem foi, vou dar uma olhada, tá? E vou abençoar seu nome. Deixa eu sair desse assunto que eu vou cantar seu nome. Que ela está escrevendo a terceira parte, né? Então assim, dívidas espirituais são horríveis. Foi o que Cristo veio pagar. Cristo veio pagar uma dívida de Adão e Eva, né? Então, quando você sai de um sistema, tenha cuidado. Não vai se amostrar, não. Você sai da igreja drudrua de Deus, igreja drudrua de Deus. Aí você, aquela igreja drudrua de Deus é uma merda. Pode falar, mas fale com a boca. Fale com a boca. Porque se você tiver algum pacto, alguma bênção que recebeu da igreja do Drua, vai parar. Entendeu? A mulher falava muito mal de uma igreja, dizia que era um comércio, a igreja grande, né? Os filhos foram criados nessa igreja, o marido foi criado na igreja, né? É dessas que aparece nas redes sociais falando mal da igreja, que não os filhos de rapariga. Vai pro cabaré, vai pra puta que pariu. Não gosta de igreja? Você não é obrigado a gostar de igreja. Você está a serviço do diabo. Essas irmãzinhas que ficam falando mal da igreja fulana, da igreja cicrana, são tudo usadas pelo diabo. Porque ela não vai falar mal do cabaré, porque ela não vai falar da casa de swing, porque ela não vai falar do feitiço. Aí vai falar da igreja. Mas eu já vi isso demais. Na época não existia rede social, né? Mas aí o quê? O marido arrumou amante, os filhos caíram na droga. Tudo aquilo que ela conquistou através daquela igreja virou o contrário. Tá entendendo? Então assim, agora hoje com a rede social, a pessoa liga e começa, aquela igreja, aquele pastor, aquela igreja, isso é o demônio nessa pessoa. Você acredita que isso é o demônio? O que ela quer destruir a igreja? Ela quer acabar com a igreja? Mas não se preocupe. Não se preocupa. Toda pessoa que faz isso se fode. O nome é certo, é isso aí mesmo. É só questão de tempo. Se não já for, né? Porque eu já vi a irmã se levantou contra a igreja grande. Ela foi líder do ciclo de oração da igreja. Começou a falar que a igreja cobrava, não sei o que lá, e começou a falar. Mas tudo aquilo que ela conquistou na igreja, ela perdeu pelo pé. O marido que ela conquistou na igreja. Os filhos foi tudo para droga. E outros foram para práticas diferentes. Deu tudo errado na vida dessa mulher. Por quê? Ela estava falando daquilo que deu estrutura para ela. Você está entendendo? Igreja certa não existe. Porque o pastor é rico. E o cantor não é rico. O cantor tem até avião. Tem pastores ricos mesmo, velho. É para todos os pastores ser fudido, tem uns que difamam, pastor. Deixa eles, outros difamam padres. Não, para que difamar padre? Bem, a pessoa faz o que quer. Mas aí a consequência vem.
Essas pessoas não pensam. Eu estava olhando um vídeo e a mulher, isso é uma empresa, não sei o que lá, aquele pastor muito rico, blá, 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 brigou com a mulher. Né? A língua dela será o chicote do corpo dela. Eu passei 30 anos nessa igreja, então vai perder de tudo. Tudo que ela conquistou dentro dessa igreja, ela vai perder. Ela não está rejeitando? Não está rejeitando? Entendeu? Então assim, quando você sai da igreja católica, fica na tua. Vai adorar teu Deus? Você sai da igreja dos crentes, fica na tua. Vai adorar o teu Deus? A igreja do pulo do gato celeste, se o pastor comeu, se não comeu, se deu, se é rico, compete a você, você vai consertar o mundo? Hã? Você não conserta o mundo, mas aquilo que você recebeu perde tudinho. Aí perde pelo pé. Aí o irmão diz, pastor, vamos orar pela nossa irmã. Qual é? É a boca de língua, a língua de boca. Não era aquela que estava falando mal da igreja, não era? Era. O marido dela foi embora. Os filhos, um caiu nas drogas, outro caiu, outro tá na prática, não sei de quê. Rapaz, não vou orar, não. Vou nada, porque quem orava por ela, ela detonou, então se lasque. Exatamente isso, se lasquei. Ela não é a fodona de Cristo? Então se vira só. Olha, igreja perfeita não há. Ela fala que o cara é rico, que tem um avião, mas tem um cantor que é rico e tem um avião. Quem é mais importante, um cantor ou um pastor? Tem pastores que são muito importantes, é para ter mesmo, velho. Aí, assim, a consequência vem. Mas não tem problema, não. Quem fazer isso, faça. Mas faça. O demônio caça. Eu me lembro, em 1970, um profeta. O pastor, ele fez uma lei numa igreja grande aqui na nossa região. E tinha uma turma querendo tomar o poder e outra turma, né? E esse pastor foi um dos fundadores da igreja aqui. Muito forte, olha. E por causa de uma lei que ele criou, né? A turma começou a falar. E tinha um profeta que era um morenão, um grandão. E esse profeta marchava na igreja. Aí esse profeta começou a profetizar contra o pastor e a favor do outro grupo, né? O pastor estava pregando, eles levantavam, desça do púlpito, nojento, assim diz o Senhor, o teu tempo terminou. Olha, eu sei dos teus pecados, tu irás se lascar, eu sou Deus. Ele sentou a língua no pastor, foi. Aí o pastor foi para uma cidade aqui vizinha, aí eles marcaram uma reunião para destituir o pastor, fundador dessa igreja aqui na minha região. Igreja grande, enorme. Esse profeta, meu amigo, cantou, rodou no meio da igreja. Assim eu digo, este pastor, o tempo dele, pastor, novo pastor se levantará. E aí, meu amigo, era o profeta do caos. Sentou a língua no pastor. Aí chamaram o pastor veio correndo na caminhonete. Quando chegou, estava a reunião para destituir ele. O pastor se mijou todinho, a tensão era tão grande. O pastor se mijou todinho e o profeta lá, lepei, e lapá, lepei. O pai dançava, era. Ninguém tinha coragem de dar uma tapa no profeta, que pensava que era Deus, e também o cara era 2 metros de altura, né? Olha. Aí tudo bem. Destituíram o pastor, o amigo do pastor lá de São Paulo disse, vem para cá, que tem uma igreja 3 vezes maior, chegue. O pastor pegou a esposa, foi para São Paulo, Rio Grande do Sul, desceu para o sul. Se deu muito bem. Graças a Deus. Por isso que é bom ter amigos, né? O outro pastor que assumiu o local, todo mundo ficou rindo que o pastor se mijou na hora. Atenção, muito grande, né? E ele, estás em pecado, miserável! Saia daqui, o teu tempo acabou, rei! O presépio do diabo. Ficou por isso mesmo. Aí o novo sistema que se levantou já cancelou esse profeta, entendeu?
Cara, afasta esse profeta, que esse profeta gosta de derrubar trono. Afasta ele. Aí o profeta não tinha oportunidade nem para mijar. A única oportunidade que ele tinha era ir para o banheiro da igreja, dar uma mijadinha e ir rápido. Foram cortando o profeta, né? Aí ele ficou revoltado. Olha. Ficou revoltado. O outro dava margem, o outro gostava do profeta. Olha aí, tá vendo? Olha. Esses outros que entraram, ele pensou que ele ia arrasar, né? Só que a turma já cortou ele. Corta ele aí, que se ele se revoltar contra nós, ele vai profetizar contra nós. Olha. Ele só tinha a oportunidade de mijar. Nem cagar, ele podia cagar mais na igreja. Ele tem que mijar no banheiro da igreja rápido. Aí ele se revoltou, ficou revoltado contra a igreja. Aí tinha um ônibus, aqui era tudo ônibus, não tinha Uber, não tinha nada, né? Tudo ônibus. Aí ele teve a infelicidade de pegar um ônibus cheio. Esse profeta pegou o ônibus cheio, né? Olha. Como ele era um negão grande, né? Fortão, 2 metros de altura. Então aquele corredor cheio de bunda, né? Bunda de um lado, bunda do outro. Aí ele olhou e passou no meio do corredor. Aí ele pegou uma mulher, aí encoxou a mulher, né? A mulher disse que ele se esfregou na mulher. Se esfregou ou não, ninguém sabe, né? Mas como ele era grande, né? A mulher viu aquele homem enorme esfregando nela, né? Aí ela deve ter tido alguma coisa, né? Mas ninguém sabe se ele fez isso de propósito ou foi apenas que ele era grande. Então ele tinha que passar no meio do corredor cheio de bunda, ele tinha que esfregar alguém, né? Aí a mulher chegou em casa, aí disse: homem, diga, não tem aquele crentinho da igreja fulaninha de Tábor? Tem. Ele esfregou as coisas na minha bunda. Era num pacote de cuscumil, 3 quilos. Eita, pílula, velho! O marido disse: o quê? Aquele crentinho, aquele bichão grande, ele esfregou nele. Olha. Só que a própria mulher nem esperava isso. Aí o cara disse: fica aí, tá? Que eu vou ali. Pegou uma 12 de cano curto, foi na casa do crente, o profeta. Ninguém sabe, porque ninguém sabe se foi verdade, se não foi. O cara era exagerado. Mas às vezes o cara esfrega na bunda da mulher sem querer. O corredor, quando você entra no ônibus, é um corredor de bunda. Entendeu? Queira ou não, o cara vai ter que se esfregando ali, vai esfregando. Como ele era grande, ela... Ai, que isso? Ai, meu pai. Ela ficou traumatizada, né? Ninguém sabe se foi de propósito, se não foi. Aí o marido chegou lá na casa do crente, esse profeta. Irmão! Irmão! Aí ele saiu. Sim? É você que é o irmão da igreja? Sou. Nem discutiu com o cara, velho. Deu um tiro de 12 na cara do cara. Foi. Pá! Vai pro inferno, desgraçado. Foi pra casa tomar café. Olha, nem foi preso. Depois ele tomou café, saiu. A polícia, quando chegou, ele não tava. Levou o fragante. Gente do céu, do céu. Todo mundo ficou com pena do irmão, porque ele não perguntou nem explicação. Tu esfregou na minha esposa, como é que é? O negão tem um pacotão, o que podia fazer, né? Então a história terminou dele aí. Então, mas ele fechou. Então tem que ter cuidado, né? Quando a gente é beneficiado por alguém ou por alguma instituição, para a gente não sair atirando. Que possa ser que você seja protegido pelo espírito dessa instituição e o espírito retire os benefícios que fez. Aí é uma cobrança, né? É uma cobrança. Deixa eu ver aqui a parte 2, a parte 2, cadê? Parte 2, que eu fiquei esperando, cadê? A gente entrou em questão de cobrança, né? Espiritual. Então assim você evite. Se não gosta, deixa pra lá. Cadê a parte 2? Aqui, deixa eu ver. Graças a Deus que é muito comentário. Cadê a parte 2? Parte 2. Cadê a parte 2? Tá aqui. Calma, meus irmãos. Fiquem calmos. Olha.
Mas olha, tá vendo? É. Aí no final de contas, o pastor que estava aqui nem sofreu dano nenhum, porque ele foi para uma igreja 2 vezes maior. E o outro dominou até a sua morte, graças a Deus, dominou bem. Quem se lascou foi quem se meteu. Diz que o pau só se quebra do lado mais fraco. Minha mãe dizia que tinha dado o cartão da minha irmã para ela pagar a dívida e não ia acordar. Ela não atrapalha, para não atrapalhar o sono. Eu ficava preocupado. Sim, a parte 2 já está aí. Cadê a parte 3? A parte 2 já li, né? Aí tem sono e dívida. Os personagens principais, sono e dívida. Todo mundo dormindo. Era você dormindo, era sua irmã dormindo. Então estão dormindo para alguma coisa aí na vida. A mensagem do sonho, tem muita gente dormindo aí, né? Você estava dormindo, depois era sua irmã dormindo, sua mãe sem querer acordar. Então, dormindo, a parte 3, cadê? A parte 2 eu já li. Parte 2 de novo já li. Ela botou parte 2 de novo, eu já li já. Ela falou que tem a parte 3. Mas olha bem, coloca a parte 3, que eu fiquei muito... parte 2, certo, a parte 2 está aqui. Você ficou com dúvida que era um golpe, certo. Aí tem mais. Mas o mais o quê? Qual é o mais? Então, assim, aproveitando esse sonho para falar sobre dívidas espirituais, a pessoa faz um pacto, um voto. É necessário, tem que ver esse voto. Porque se a pessoa quebrar esse voto, ele pode perder o que conseguiu. Vamos dizer um exemplo. A mulher fez um pacto para conseguir Tonhão. Fez um pacto com São José, que é um santo bom. E depois ela se revolta contra São José, ela pode perder o casamento e os filhos. Você está entendendo? Não é o que o São José vai tirar. É a pessoa que vai rejeitar. Você está me entendendo? Não é bom se chocar com aquilo que nos beneficiou. Você está entendendo? Você, por exemplo, eu fui tremendamente beneficiado pela igreja evangélica. Queira ou não, quem me instruiu, quem me deu as oportunidades, quem me transformou em pastor, foi a igreja evangélica. Eu não posso me revoltar contra a igreja evangélica. Eu não posso me revoltar contra o meu pastor, sei que ele tem defeito, mas foi ele que me botou como pastor. Ele me deu as primeiras oportunidades, ele me instruiu. Quem é que está entendendo, gente? Eu não posso me revoltar contra a igreja evangélica. Por quê? A minha vida toda é dentro da igreja evangélica desde os 15 anos. Então, queira ou não, eu fui beneficiado de alguma forma. Fui ou não fui? Então, eu não posso sentar o pau nos crentes. Porque foram os crentes que me deram as primeiras oportunidades. As igrejas que eu dirigi foi tudo de crente, nunca dirigi uma igreja católica. Então, não posso me revoltar contra crente. Não posso me revoltar contra pentecostal, porque eu fui pentecostal. Não posso me revoltar contra teólogo, porque eu sou teólogo. Mas no momento que eu me revoltar, eu estou rejeitando tudo aquilo que me deram. Você está vendo eu bonitinho aqui de gravata? Né? Desde os 15 anos eu estou dentro de igreja, dirigindo igreja. O pastor me deu a igreja para dirigir. O pastor me disse, não é assim não, é desse jeito. Foram os pastores que me deu instrução, errado ou não, mas foram eles que me ungiram. É impossível a gente viver numa situação sem ter problema. Mas no momento que você rejeita o benefício. Quem está entendendo, gente? Queira ou não, a gente é pactuado com a igreja católica também, porque a gente é batizado, é um pacto. Muitos de nós somos casados na igreja católica, é um pacto. Agora, existe padre perfeito, existe pastor perfeito, tudo envolve dinheiro, tem pastor rico, tem pastor pobre, tem pastor pobre que ninguém dá nada por ele porque é pobre, tem pastor rico que todo mundo dá as coisas para ele porque é rico. Igreja não gosta de pastor pobre, não. A igreja gosta de pastor rico. Quem derruba pastor é mulher. Se a igreja souber que o cara comeu uma mulher, pronto, acabou-se. Mas o pastor pode dizer, quanto mais eu sou rico, eu sou milionário, a igreja gosta. A igreja é assim. A igreja, eita, esse pastor é oda mesmo, ó. Pastorzão rico, tem até avião. Eita, coisa boa. Mas se disser, o pastor comeu não sei o que, pronto, aí acabou-se. Mas é isso, você não pode se revoltar contra a igreja dos crentes porque você recebeu muitas bênçãos. Você não pode revoltar contra a igreja dos católicos
Você está entendendo? Nem o seu pai, a sua mãe pariu você, enxugou sua bunda. Você também, por mais que sua mãe seja errada, você tem que prestar alguma assistência, porque ela te beneficiou, entendeu? E às vezes, por exemplo, aqui só está saindo parte 2, tá? Ó, parte 2, parte 2, parte 1, parte 2, parte 2, parte 1, parte 2. Está saindo parte 3 não. Gisele vai escrever a parte 3. Pode escrever, mas não saiu aqui não. Deve ser alguma palavra que o robô não está deixando passar. Às vezes aqui no celular passa. Deixa eu ver aqui se no celular passa. Às vezes entra no celular, mas não entra aqui. Deixa eu ver. Parte 3, aqui não. Não. Tem parte 3 também, certo? Não, mas aqui não apareceu não. Apareceu o nome dela dizendo que tem parte 3. Então, a gente está conversando sobre dívidas. Assim, gente, ninguém é perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Então, vamos dizer, você participa da Igreja do Pulo do Gato. Igreja do Pulo do Gato Celeste. Então, aí você fica lá, Igreja do Pulo do Gato, Igreja do Pulo do Gato, Igreja do Pulo do Gato, aleluia. Igreja do Pulo do Gato, Igreja do Pulo do Gato. Aí, de repente, você não gosta mais da Igreja do Pulo do Gato. Aí você vai para o Pulo da Onça. Igreja do Pulo da Onça. Não precisa falar mal do Pulo do Gato. Entendeu? Aí agora você vai dizer, não, a igreja o Pulo da Onça é melhor. Mas não precisa dizer que a outra é ruim. Quem está me entendendo, gente? Mas o cara sai da Igreja do Pulo do Gato e vai para a Igreja do Pulo da Onça. E chega lá, irmãos, eu quero contar meu testemunho. Eu estava enganada na Igreja do Pulo do Gato. Aqueles são uns bandos de gatos safados. Imagine, irmão. Quantos anos você passou lá? 20 anos. 20 anos. Alguns bispos que saem da igreja, fundam a sua igreja. Tá entendendo? O cara saiu de uma igreja que usa negócio na cabeça assim e fundou sua igreja numa garagem. Aí um irmão chegou e disse, olha, ele está dando uma palestra, como destruir a igreja, os erros da igreja que tem um negócio na cabeça. Ele passou 20 anos na igreja que tem um negócio na cabeça. Mas teve uns probleminha lá, aí chocou, né, com a direção. Aí ele abriu a igreja dele mesmo. Eu digo, pronto, ele abriu a igreja dele, agora que cresça. Mas ele vai dar conferência para mostrar que a igreja que ele saiu é errada, depois de 20 anos. Na verdade, ele nem saiu, botaram para fora. Está indo no caminho errado. Está indo no caminho errado, né? Agora essa igreja da garagem dele é a igreja verdadeira, 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 verdadeira. A Bíblia diz que a obra de cada um será provada no fogo, né? Entendeu? Eu só não vou para essa palestra, não. Ele está querendo se amostrar, Ele é presbítero, quem botou ele não foi a igreja lá do negócio na cabeça? Ele dirigiu quantas igrejas do negócio na cabeça? Agora vem mostrar as partes, como é o nome? Antibíblica da igreja. Leseira, velho. Ele não saiu da igreja, botaram ele para fora, para algum moído lá. Então, tá entendendo? Ele quer se vingar, pastor. Ele quer se vingar. Então, assim, não convém, né? Esse é um papo que a gente está conversando. Sabe por quê? 20 anos de igreja, ele foi beneficiado de alguma forma. Cura, alguma coisa Deus fez com ele. Não é possível que o cara passe 20 anos numa igreja. Você está na nossa igreja aqui online, eu agradeço a todos que participaram. Tem gente de 20 anos, 15 anos conosco. Eu agradeço o dízimo, a oferta. Se a pessoa não quer mais, vá com Jesus, Deus te abençoe. Quer voltar? Vamos conversar, né? Entendeu como é a coisa? Então, assim, a gente tem que saber viver com o imperfeito. Todo ser humano é imperfeito, né? Eu sou o principal, sou imperfeito. Não venha com essa conversa quando a pessoa diz, não, pastor, todos os pastores são errados e o senhor é certo. Eu dou um pulo para trás, né? O cara chegou na minha igreja com essa conversa aí, né? Pastor, o senhor não é como os outros pastores. Eu falei, eita lasqueira! Aí ele era presbítero lá na outra igreja, né? Aí ele queria passar para a minha igreja. Aí eu disse, ele disse, mas o senhor é diferente. Os outros são safados, o senhor não é. Vige! Ele estava me elogiando, né? Eu devia estar, né? Não. Aí eu fiquei já com medo.
Eu digo, é mesmo, rapaz? Ele disse, é porque a outra, não sei o que lá, a outra. Aí uma voz falou na minha cabeça, você é o próximo. Olha. Aí eu disse, irmão, o senhor é presbítero, né? Ó o moído, ó a manobra que eu fiz, ó. O senhor é presbítero, não é presbítero? É, eu sou presbítero. Aí, infelizmente, eu não vou poder receber o senhor, não. Porque tem uma lei na Baixa da Égua, feita na casa de Noca, que... Não, mas eu aceito ser diácono. Não, mas não, eu não vou levar um presbítero a ser diácono. Presbítero é presbítero. O senhor tem que procurar outra igreja. Porque tem uma lei da Baixa da Égua. Eu fiz um rodeio danado. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, Pelotas, e voltei para Santa Catarina. Final da história. Eu não vou poder receber o senhor, porque o senhor é presbítero, e aqui tem uma lei que fala sobre os presbíteros, não sei o que lá, da Baixa da Égua. E eu não quero o senhor aqui como um diácono. Eu quero o senhor aqui para dirigir culto comigo, mas não dá para receber o senhor por causa dessa lei da Baixa da Égua e tal. Lasque-se! Ave Maria! Olha, o cara veio todo carregado da outra igreja. Não, meu irmão, vai se lascar pra lá. Olha, o próximo era eu, né? Eu fiquei, não, porque assim, né? É mesmo, né? Então, assim, até relacionamento. Se você sai de um namorado e vai para outro, por favor, não dê uma de vítimazinha, não. Não diga que levou chifre, não você leva de novo. É uma lei. Quem reclama muito do chifre passado, leva de novo. A mulher tem uma coceirinha para dar de novo. Olha, é porque a outra mulher era ruim, a outra mulher meteu o chifre com 5. Com 5? Lasqueira. Aí o cara pensa, eu vou dizer que a outra meteu o chifre, essa não meter. É o contrário, essa vai meter também, vai ter vontade de meter. Olha, pastor, porque o meu marido era safado. Olha, o que passou, passou. Não precisa você falar mal de um relacionamento para o outro, para dar uma de vítima. Você estará divulgando o mal. Quando o cara tiver raiva, ele vai jogar na tua cara. Vai jogar na tua cara. Você fica dizendo, é porque eu levei chifre da outra, não sei o que lá. Aí quando a mulher tiver raiva de tu, vai chamar tu de corno. Você pensa que ela vai sentir pena? Na hora da raiva, ela diz, por isso que a outra meteu o chifre em tu, você merece, desgraça. Diz mesmo. Entendeu? E pra mulher também. Porque o homem era safado, o homem tinha 5 mulheres, tal. Na hora que você não quiser fazer amor com ele, vai dizer, é por isso que o outro arrumou um amante, porque você não queria dar para ele. Passa na cara. A questão do passado ruim, você tem que ter uma amnésia. O que, rapaz? Manésia. Manésia é amnésia, e no grego, manésia. Eu nem me lembro, assim, sei lá, foi uma coisa tão coisada. Eu nem me lembro. Olha, entendeu? É um erro a mulher ficar contando o passado dela para homem. E é um erro o homem perguntar também. Não quer saber se deu, se não deu, para quem deu, se facilitou. Mas a mulher fica dizendo, olha, tá vendo esse motel chamado Motel Calango? Eu já passei. Tá vendo esse outro motel, Vamos Juntos? Eu também passei. Tá vendo? O cara de visitou os motéis do mundo todinho. Olha. É uma amnésia quântica. Não, rapaz, eu sou quase virgem. É o quê, rapaz? Eu sou quase virgem. Assim, não tem aqueles carros que ficam na garagem que ninguém usa? Sou eu. Esse carro sou eu. É mesmo, Virgem Maria. Mas aqui a quilometragem está 1 milhão de quilômetros. Mas é porque essa quilometragem está errada. Eu quase não saí da garagem. Assim, o meu motor tá bom demais. Que maravilha, velho. Assim, esquece o passado, tá? E se fez algum pacto, tem que saber. É perigoso o pacto. Essas dívidas podem cancelar a bênção que você já recebeu através de pactos. Faz novos. Ficou na garagem o tempo todo a bichinha. A amnésia quântica. É seminovo. O motor tá quase, ó. Olha. Cadê o sonho? O valor foi quitado do meu cartão. Minha mãe deu o meu cartão
e era a lei mesmo. Ah, sim, aí o valor tinha sido quitado, né? Ó, essa parte é boa. Esse moído todinho aí mostra que os espíritos estão perdendo. Você quitou a dívida. E essa parte é boa. Aí a Receita Federal lá no sonho queria cobrar, mas você já pagou. Olha, olha, olha. É. Olha. Ah. Pois é. Então esse sonho tem parte boa. Mostra que vocês estão vencendo algumas dívidas espirituais e familiar. É. Minha mãe me dava o meu cartão. Não é o sonho dela, né? Que a Receita foi lá e tal, né? Hã? Que você está falando no outro site da irmã, né? É? Para não confundir as coisas. Sonhar com crianças decapitadas é suas esperanças que estão sendo cortadas. Maria, já é outro sonho de outra pessoa. Peraí que a gente vai... Eu vou sair desse sonho, eu queria apenas um ok. Não, pastor, eles cobravam porque não tinha sido pago. Ah, aí ficou duas coisas. Minha mãe pagava com o cartão da minha irmã. Ah, ele pagava 100 mil reais, né? Ó, então essa parte é boa. Não, pastor, eles cobravam porque não tinha sido pago. E a minha mãe pagava com cartão. Então pagar e comprar e vender no mundo espiritual é muito bom. Pagar, receber dinheiro, comprar é muito bom. Esse sonho é muito bom. Isso significa que a dívida está sanada. Essa receita aí é a lei espiritual. Esse sonho, ele é para lá de bom. É muito bom. Mostra que há uma definição. Está havendo um pagamento do mundo espiritual de algumas dívidas familiares. E sua mamãe é uma grande mamãe, viu? Uma grande mamãe. Porque ela sempre aparece ajudando vocês. Sempre aparece ajudando vocês. Então ela pagou com o cartão da outra. Olha, então está havendo uma combinação espiritual aí entre irmãs. São duas irmãs, né? Então, como pagou, glória a Deus. Ruim é se não pudesse pagar. Pagar no mundo espiritual é muito bom. Pagar, comprar e receber ou vender. Então esse sonho é ótimo. Esse sonho significa que vocês estão se livrando de dívidas espirituais. E essas dívidas são geneca, porque sua mãe está sempre junto. Essa transação aí com cartão, essa dívida, são dívidas espirituais da família. Mas agora está sendo pago. Então pronto. Não tem mais nada o que reclamar. Não tem mais nada que reclamar. O demônio, ele quando está perdendo, ele procura acordos. Mas ele já perdeu geral, foi pago, a dívida foi paga. Entendeu? Ok? Muito obrigado, viu? Porque um sonho puxa outro assunto, né? Veja que o sonho dela, né, puxou o assunto sobre dívidas espirituais, pactos, votos. Os votos são perigosos quando não são pagos. O sono significa que a pessoa não... o sono, dormir no mundo dos sonhos, significa duas coisas. Ou tranquilidade. Aí tem que ver, dormir no cômodo, de que forma, com alguém, sem alguém, na cama, no chão, né? Aí vai subdividindo. Sono está ligado à tranquilidade e paz, e está ligado a pessoa está dormindo para algum assunto. Entendeu? Vou te contar um sonho para exemplificar isso aí. A namorada sonhou com o namorado dela deitado no sofá da casa. E ela dizia, acorda. E o namorado não queria acordar. E o namorado levantava o olho assim. Aí pronto. Primeiro ele estava dormindo aonde? No sofá da sala. Da sala da mãe dela. Aí vai somar vida social. O sono era muito profundo. Ele não estava morto, ele estava dormindo. Então, qual é a moral do sonho? É que ele está dormindo para algumas coisas. Sabe o que era? O namorado dela não toma iniciativa, é daquele que só casa depois de 89 anos. Fica, tá certo, vamos pro motel fazer amor, tá bom, Ele está dormindo para a área social. Ele não está se ligando na vida. Então, deu para exemplificar?
E a pessoa dormindo na cama. Pastor, eu sonhei que eu estava dormindo na cama. Tranquilidade. Dormindo na cama no lugar certo. Entendeu? Hã? Agora vamos acrescentar outros exemplos. Pastor, fulana dormindo na cama e tinha 3 bonecas ao lado dela. Bonecas de feira, feias. O que é que significa esse sonho? A mulher dormindo na cama, lembre-se, dormindo na cama, tranquilidade. Mas aí acrescentou mais 3 bonecas. Significa o quê? Bora pra gente aprender? Bora? Participa? Escreva escrevido? É escrever em alemão, é? Não, pode escrever em brasileiro mesmo, tá? Significa o quê? Boneca está ligada a macumba, falsidade, feitiço. Exato, obrigado. Ó, Gisele falou, Ana Paula Madrado falou e Bianca falou. Geral, são 3, ó. Aí você tem que ver, 3 vai somar com um sono. Pastor, eu sonhei dormindo na cama, quase eu estava babando. Tranquilidade. Sonhei dormindo na cama e soltando pum. Tranquilidade e regalo, vida regalada. Soltar pum no lugar certo, entendeu? Agora, se você soltar pum no elevador, é vergonha. Olha, vai mudando, porque vai somar elevador, público, pum em público. Mas se você solta um pum na sua cama dormindo, oxe, daquele que fica ardendo, vida ré, gagá, lalá, dadá. Olha, entendeu? Pastor, eu estava dormindo na área de serviço. Na cozinha não é área para dormir, né? No trabalho. A área de serviço faz parte da área de trabalho. Você está dormindo na área de trabalho, está errado. Dormir no lugar errado, ou fazer qualquer coisa no lugar errado, até cagar, por exemplo. Pastor, eu estava cagando no banheiro, certo? Enchi o vaso, era merda com força, é dinheiro. Pastor, eu estava cagando no meio da igreja, é vergonha. Porque no meio da igreja não é para cagar. Então, qual a diferença do cocô no meio da igreja e do cocô no banheiro? É o lugar. Obrigada, pastor, por interpretar meu sonho. Deus te dê alegria, meu pastor. Mulher é um cheiro. Eu gosto muito de vocês, tá? Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe. Eu estava até olhando Samarina, eu disse, mas rapaz, essa menina, ela é poliglota. Em Samarina ia arrasar. É uma questão a se pensar, né? Sim, sobre o varrer o pé. Eu falei sobre criança também, né? Pronto, então vamos encerrar isso aqui e vamos entrar no outro. Quem que aprendeu, gente? Dormir é bom, mas depende do local. Dormir pode significar tranquilidade. Dormir pode significar morte. Ou a pessoa está desligada para algum assunto. Entendeu? Por exemplo, dormir na mesa. Pastor, eu estava almoçando, estava todo mundo dormindo na mesa. Ou seja, está todo mundo dormindo por um assunto. Todo mundo está dormindo num assunto. Porque mesa não é lugar para dormir. Então tem algum assunto aí que a família não está se ligando. Ou seja, está dormindo. Se acorda, homem. Não diz assim, né? Você está dormindo, rapaz, se acorde. Então, agora assim, dormindo na cama com seu marido é bom, tranquilidade. De coxinha é melhor ainda. Dormindo, aí tem alguém no meio, é interferência. Tá? Ok? A gente falou sobre sono, né? E comprar e vender e pagar a dívida é muito bom no mundo dos sonhos. Pode anotar, pagar a dívida é uma das coisas melhores que tem. É alguma coisa que está te prendendo e não vai te prender mais. Esse sonho é fantástico, porque os homens aí da lei veio atrás, né? Obrigado, vai sair, obrigado, vai com Deus. Depois eu assisto a live, pastor. Muito obrigado, seja bem-vindo, tá? Então assim, a pessoa dormindo pode ser, pastor, eu sonhei com meu namorado, meu marido estava dormindo. Dormindo aonde? Ele estava dormindo na cadeira da sala. Então tem alguma coisa social que ele está dormindo. Outro exemplo, pastor, eu sonhei com meu esposo, ou minha esposa, ou meu esposo, e o amigo que estava de lado dele estava acordado e ele estava dormindo de lado do meu amigo. O que é que quer dizer esse sonho? Que ele está dormindo, o amigo dele está acordado. Então tem que ter, ele está dormindo no lugar errado. Entendeu como é a coisa? Ele está dormindo para algum assunto. Aí depende, né? Pagando é bom. Pagando dívida é muito bom. Agora, sendo cobrada,
Aí pode ser bom, pode ser ruim, alguém está te cobrando. A alma está te cobrando, a raça está te cobrando, a família está te cobrando. Sonhar com parentes cobrando, parentes que já morreram. Geralmente é dívida espiritual. Quando aparece alguém que já morreu cobrando alguma coisa. Ok? Vamos direto para o outro assunto.